Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula. Na semana passada, nós vimos aqui o início do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, que poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque a gente vê o Espírito Santo atuando em todo este livro e é uma forma maravilhosa a forma como o Espírito Santo atua. Pois bem, na semana passada nós iniciamos os estudos do capítulo 8, nós estudamos do versículo 1 até o versículo de número 25 e hoje vamos ver o restante deste capítulo, capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, acompanhe junto comigo este texto, porque tem muitas lições importantes, especiais, para a gente aprender aqui a partir da palavra do nosso Deus. Eu não vou fazer uma leitura do início até o fim, mas eu vou lendo vagarosamente o texto e aí a gente vai já aproveitando e levantando algumas situações aqui bem interessantes para a gente observar. Vejam, o título aqui na minha Bíblia diz Filipe e o eunuco etíope. Então a gente já tem uma indicação aqui de que o Evangelho, olha que maravilha, o Evangelho continua a atingir as pessoas. O Evangelho continua a se espalhar. Só para você lembrar, na semana passada a gente viu que o Evangelho estava concentrado em Jerusalém. Teve uma grande perseguição e o pessoal começa a se espalhar. Os diáconos se espalham, os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas o Evangelho começa a se espalhar. E por causa dessas comunidades cristãs, não é, que vão surgindo no primeiro século, os apóstolos vão precisando sair de Jerusalém para dar assistência a esses irmãos, para batizar, para ratificar aquilo que estava sendo falado pelos evangelistas mundo afora. Foi assim que o evangelho chegou a Samaria e Deus pretendia, a partir deste eunuco, através deste eunuco, alcançar também o continente africano, alcançar também a Etiópia. E o que foi que aconteceu? Deus, por sua infinita graça e poder, conduziu o encontro entre Filipe, o diácono, e esse eunuco, que era um nobre representante do reino etíope. Vejam lá. Versículo 26 do capítulo 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olha lá, que coisa interessante e ao mesmo tempo estranha. Filipe está em Samaria pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, conquistando um monte de gente para Jesus, várias pessoas para o Senhor. E aí o Espírito Santo diz assim: Filipe, a obra aí está boa, o negócio está evoluindo, mas eu preciso de você em outro lugar para continuar a obra da propagação do evangelho. Vá para Gaza, esse caminho que desce de Jerusalém para Gaza, vá por esse caminho, e você lá estará no local deserto. Que coisa estranha, não é? Que coisa estranha, um local deserto. No local deserto a pessoa não prega. Qual era a intenção de Deus, né? Mas o texto não registra nenhum questionamento por parte de Filipe. Diz-nos o texto que Filipe foi, obedeceu à voz do Espírito Santo e se encaminhou para aquele local onde o Espírito Santo estava direcionando. E ele chegou lá, né? Versículo 27, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Bom, algumas coisas a gente precisa compreender aqui. A primeira coisa é que o eunuco é o indivíduo que, por escolha, ou porque foi castrado, não mantém relações sexuais, né? Este eunuco, este etíope, de maneira particular, eu não sei ao certo se ele de fato era castrado ou se ele escolheu
ser um eunuco por ter, quem sabe, o dom do celibato. Eu não sei. Mas se era um eunuco, como a maioria dos eunucos eram, castrados, se esse eunuco tinha essa característica, ele foi a Jerusalém para adoração, mas ele, segundo aquilo que está escrito na lei, não poderia entrar no templo. Então você tinha no templo uma porta, que era a porta dos eunucos, em que eles não entravam, eles ficavam à porta no espaço para a adoração. Porque dentro do templo, alguém que tivesse um dedo faltando, que fosse coxo, cego, não podia entrar dentro do templo. Quem tivesse algum tipo de defeito físico ou deficiência física. E este eunuco, se possuía esse tipo de deficiência, foi ao templo, mas sequer ele poderia entrar no templo. Ele pôde entrar no templo. E eu não sei ao certo, mas por ser eunuco, certamente não foi tão bem tratado como deveria ter sido, mesmo sendo um homem poderoso. O legalismo religioso dos judeus era algo muito grande. E aí mesmo pessoas que tinham poder aquisitivo alto não tinham essa condição de, por exemplo, tendo a deformidade física, entrar no templo. Mas mesmo assim, ele percorreu, sei lá, mais de 2.000 quilômetros numa carruagem para ir até Jerusalém, para adorar. Aí pode surgir a pergunta, mas como um homem de tão longe? O evangelho está se expandindo agora e o homem de tão longe está vindo a Jerusalém. Na verdade, esse relacionamento que os judeus tinham com o povo etíope, muito provavelmente, surgiu desde a época em que a rainha de Sabá veio até a ver a grandeza de Salomão e passaram certamente a manter um relacionamento diplomático, quem sabe, entre judeus e etíopes, judeus e africanos, né? E este homem tinha de alguma forma uma admiração pelo templo, pela religião judaica, ou quem sabe ele praticava até o judaísmo. Sabe-se que ele estava interessado em conhecer a respeito de Deus, por isso deslocou-se por caminho tão longo para ir a Jerusalém. Interessante que ele era um homem de posses, era um homem rico. Vejam vocês que o evangelho atinge a todas as classes sociais. O evangelho não faz distinção de cor, distinção de poder aquisitivo. O evangelho alcança as pessoas que precisam dele. O evangelho alcançou este homem. Veja que o Espírito Santo foi quem conduziu Filipe a encontrar-se com esse eunuco. E no lugar deserto, olha o que acontece aqui. Versículo de número 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Eu não sei como esse homem conseguiu manuscritos de Isaías. Textos que eram raríssimos à época. Não era como, por exemplo, hoje você vai ali na livraria, você compra um livro, você acessa a internet e você compra o livro chega na sua porta. Não era assim. A disponibilidade de escritos era algo muito, 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 muito rara. E esse homem tinha textos do profeta Isaías. Mesmo sendo muito rico, é de surpreender que ele tivesse esses textos. Ele estava lendo o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe, versículo 29. Chega-te, Filipe, junto deste carro. Como é que Filipe ia chegar junto de um carro? Né? Um carro que estava certamente sendo conduzido por uma tração animal, né? Certamente um camelo, cavalos, não sei, estavam sendo usados para guiar esse carro. Era um tipo de carruagem. E Filipe correu para acompanhar a carruagem. E enquanto Filipe corria, ele ouviu que o homem lá dentro estava lendo o profeta Isaías. Era hábito
em épocas antigas, essa leitura em voz alta. Por isso, ele estava lendo desse jeito, Filipe pôde ouvi-lo. Agora imagine os senhores, um homem de posses, de outra nacionalidade, no seu carro lendo, e Filipe vai correndo do lado do carro. Só o fato de correr já seria um escândalo. Mas Filipe se expõe ao escândalo. Se expõe a de alguma forma ser confundido com um bandido. Mas ele obedece àquilo que o Espírito Santo disse. Ele correu e ele ouviu que lia, que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E aí ele perguntou: ei, você entende o que está lendo? E o homem disse: como é que eu vou entender se não existe ninguém para me ensinar? E aí o eunuco rogou a Filipe, pediu a Filipe que subisse no seu carro e que ele se assentasse. E assim foi. E o lugar das Escrituras, isso é maravilhoso, em que o eunuco estava lendo, foi aquilo que hoje para nós é Isaías 57, 7 e 8. Versículo 32 aqui: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí o eunuco não entendia. Explique-me, versículo 34. O profeta Isaías está falando sobre ele mesmo ou está falando sobre outra pessoa? Olha que deixa maravilhosa. Muitas vezes Deus nos proporciona essas coisas. Determinadas situações em que nós percebemos que ali há uma abertura para a pregação do Evangelho, para mostrar Cristo à pessoa. E muitas vezes nós nos acovardamos e não anunciamos Cristo a partir daquela cena cotidiana, de algo corriqueiro, mas que de alguma forma nos mostra uma abertura para o Evangelho. Filipe não perdeu a oportunidade, porque para isso ele estava ali. Para anunciar o Evangelho e fazer com que este Evangelho maravilhoso, que já tinha alcançado Jerusalém, a Judéia, já tinha chegado a Samaria, pudesse chegar às nações mais distantes, como por exemplo a Etiópia. Pudesse atingir outros continentes. E Filipe começou por ali, por Isaías, anunciando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo, como diz no versículo 35. É interessante notar que o texto que ele lia era exatamente sobre o sacrifício daquele que viria a nascer centenas de anos depois, mas que quando o eunuco estava fazendo a leitura já tinha nascido e sido colocado na cruz, já tinha morrido. Jesus Cristo, visto aqui em Isaías 53 como servo sofredor, quem deu crédito à nossa pregação, diz Isaías no capítulo 53, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, como diz em Isaías 53 e o verso 5. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Cristo, a iniquidade de todos nós. E é aí que
chega ao versículo 7 do capítulo 53 de Isaías. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os que os tosquiam, ele não abriu a sua boca. Ele já tinha lido tudo isso, não estava entendendo nada. Isaías está falando de quem? Sobre quem Isaías está falando? Às vezes, muitas pessoas estão assim. E para a gente é tão simples responder, ele está falando sobre Jesus. Mas para aquele homem não entrava ali na mente. Às vezes a informação está tão simples para nós, está tão clara para nós. Mas os outros que não têm o Espírito Santo estão cegos, não conseguem ver, não conseguem entender, não conseguem observar a realidade palpável tal como ela é. E preferem seus pensamentos esvoaçantes. Preferem mergulhar nas suas elucubrações, entendendo que aquilo que elas acreditam seja a verdade. Muitas vezes o que é muito claro para nós é muito confuso para algumas pessoas que não têm Deus, que não têm o Espírito Santo. Para Filipe era muito fácil dizer: isso aqui é Jesus, homem. Mas ele não estava entendendo. O mundo não entende o Evangelho. Mas você entende o Evangelho. O Evangelho te alcançou, o Evangelho me alcançou. E esse Evangelho que nos alcançou precisa alcançar as outras pessoas também. Precisamos fazer com que esse Evangelho se torne claro para as pessoas, dizendo: ei, isso é Jesus. E Filipe está aqui anunciando a Cristo. E enquanto eles vão caminhando, o eunuco já tinha ciência do batismo. E o eunuco diz assim: olha, aqui temos água. O que é que me impede de ser batizado? De me tornar uma pessoa dessa comunidade, de ser um cristão, de seguir? Eu quero Cristo. E aí Filipe respondeu o seguinte, versículo 37 do capítulo 8. É lícito se crês de todo o coração, ou seja, você pode se batizar se você crer de todo o seu coração em Jesus Cristo. E respondeu o eunuco: creio que Jesus Cristo, bendito seja o nome de Jesus, é o Filho de Deus. E aí o eunuco disse assim: para o carro. Desceram do carro. Tanto Filipe como o eunuco entraram para as águas e o eunuco foi ali batizado. E quando saíram das águas, olha o milagre, ande viver milagres, hein? Quando eles saíram das águas, Filipe simplesmente desapareceu. O Espírito Santo fez um teletransporte do Filipe, tirando daquele lugar onde ele estava no caminho de Gaza, descendo de Jerusalém para Gaza, tirando-o dali e levando para um lugar muito distante, Azoto, a fim de que ele continuasse na sua trajetória marítima, anunciando o Evangelho, até chegar em Cesareia. Isso aqui é o que? É ficção científica? Não. Neste caso, é o poder de Deus manifestado diante de um homem que tinha acabado de conhecer a Jesus Cristo. Deus fez um milagre ali. Deus salvou este homem etíope. Imagina você, que coisa maravilhosa. Se o eunuco estava lendo o profeta Isaías enquanto o Filipe corria, imagina depois, se ele não continuou a leitura do profeta Isaías. E na continuação, na continuidade da leitura, ele passou o capítulo 53, passou 54, 55, não era capítulo, ele tinha um rolo que era um texto só. Pra gente hoje é capítulo, né?
e chegou no 56. No 56 ele leu, versículo 4, Isaías 56 e 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, aqueles que são desprezados pela comunidade judaica, aqueles que não podem entrar no templo, aqueles que não têm direito a adorar dentro do templo. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, a profecia de Isaías diz, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome. Lhe darei um lugar, lhe darei um nome. Onde? Dentro dos meus muros, dentro da minha casa. Versículo 7. Segunda parte do versículo 7. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Só para judeu? Não. Para todos os povos. É para o drogado? Sim. É para as prostitutas? Sim. Para os mentirosos? Sim. É para o índio? Sim. É para os brancos? Sim. Para os homossexuais? Sim. O espaço na casa de Deus é para todos os povos, pessoas de todas as línguas, e isso estava sendo provado aqui no texto de Atos. Deus está mostrando que o seu evangelho não é para os bons, ou aqueles que se acham bons, não é para aqueles que se acham justos, mas é para todos os povos. Por isso que Filipe seguiu o seu caminho, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, pregando às nações e dizendo da salvação que está em Cristo. Semana que vem a gente vai estudar sobre a conversão do apóstolo Paulo. Deus tem coisas tremendas para nos falar. Deus te abençoe.